Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Os nossos agradecimentos à conexão de todos vocês, fiéis seguidores desta reunião virtual. E dando sequência à programação das nossas reuniões públicas virtuais, informamos que as reuniões de estudos são baseadas em 2 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Mas hoje o tema será Dr. Bezerra de Menezes. E as reflexões são da nossa querida irmã de ideal espírita, a nossa Márcia Nesse, a quem passo a palavra para as saudações iniciais. Márcia, a palavra é sua. Queridos amigos do Lar de Teresa, que alegria poder nos encontrarmos aqui, nesta casa tão amada por todos nós, onde aprendemos, à luz da doutrina espírita, os critérios para a formação de uma filosofia de vida saudável que nos eleva, mas também que nos leva a caminhos da conquista espiritual que todos almejamos. Boa noite. Muito obrigada, Márcia. E agora, vamos à nossa página inicial, O Poder da Oração, do livro Veleiro de Luz, do Espírito Bezerra de Menezes, através da médium Maria Cecília Paiva. O poder da oração. Que o Mestre dos Mestres vos conceda a alegria da sã fraternidade. Meus amigos, que vos julgais desamparados e desatendidos na face da terra, olhai ao vosso derredor e contemplai com os olhos da alma as maravilhas da oração que o Criador ofertou às criaturas. No cintilar das estrelas, Deus ora às criaturas, mostrando-lhes a felicidade ímpar de quem conhece o caminho da renúncia na terra para alcandorar-se às regiões da luz. A oração do Pai é um apelo constante, ou chamado incessante, para que os homens se lembrem de sua realeza celeste e caminhem desassombrados no trilho do dever, na senda da renúncia e da caridade. A presença do Sol no orbe terrestre é uma prece luminosa de Deus, prece de força, vida, energia. E no perfume e delicadeza da flor, prece simples, de humildade e amor. Nos trinados dos pássaros, prece de alegria e gratidão. Na dádiva da água, a divina mensagem da pureza, renovação, perdão. Nas plantas variadas, a generosa oração do alimento, da medicação farta. Em toda parte o convite ao trabalho abençoado. Nos templos de todos os credos, o apelo da caridade constante, como divino dever. E para que a criatura se comunique com os celeiros celestiais, estabelece o Pai, pelo elo do pensamento, a ponte sublime da oração como fonte de suprimento. Corações unidos pelo elo fraterno no altar da oração, trazem os caminhos terrestres às estrelas do céu. É a fé que transporta montanhas. É o sal da terra, a luz do mundo,
É um intercâmbio bendito, assinalado pelo Cristo. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. É pelos caminhos da oração, oração trabalho, oração confiança, oração caridade, oração dever. Estendereis na terra o reino de Deus para sempre, fortalecendo vossos corações na grande jornada da vida para a luz eterna. Bezerra. E assim, vamos à nossa oração. E assim, Jesus, unindo os nossos pensamentos e corações, agradecemos a Ti, agradecemos essa página tão valiosa para todos nós. Abençoa, Senhor Jesus, a reunião. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa querida Márcia Agnese, que traz as suas pesquisas, estudos, as suas reflexões para compartilhar com todos nós. Abençoa, Jesus, a todo o grupo que aqui está. E em teu nome, Jesus, em nome da nossa doce mãe Maria, Teresa, Antônio de Aquino, e sobretudo, em nome do nosso Pai de infinita bondade, que iniciamos esta reunião dessa noite, dando graças a Deus. Márcia, com as nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Muito obrigada, querida companheira. Boa noite mais uma vez a todos. Embalados por essa prece que a nossa querida amiga acabou de fazer, e com a leitura dessa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, no livro O Veleiro da Luz, psicografado por Maria Cecília Paiva, nós nos deparamos aqui com imagens belíssimas que Dr. Bezerra nos leva automaticamente aos caminhos da reflexão superior. Pensávamos que ele iria delinear um caminho para que nas nossas orações fizéssemos uma ponte vertical com a divindade, e ele nos faz refletir sobre o fato de que a divindade, como ele chama aqui o mestre dos mestres, é que usa de um recurso para demonstrar que o nosso Pai Criador, o grande arquiteto do nosso universo, também ora por nós, quando coloca um céu abobadado de estrelas em que somos levados a refletir sobre as circunstâncias que a natureza nos oferece para a vida plena no nosso planeta Terra. A cada linha que ele vai delineando o seu pensamento, nós vamos sentindo que somos, sim, envolvidos pelas energias celestiais. E essa disposição, descrição de Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos descobrindo que ela veio sendo formada ao longo de sua vida espiritual. Para escrever palavras tão lindas como nessa prece, consultando o livro Ressurreição e Vida, da psicografia da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, nós iremos ali delinear uma descrição belíssima de Leon Tolstói, que se aproxima da nossa Ivone Pereira,
para que ela, então, retomando os trabalhos da psicografia, possa registrar para todos nós os acontecimentos da Palestina, aqueles acontecimentos que aconteceram e nós, com a dificuldade que temos de contextualizar o que acontece no Evangelho, com essa descrição, por exemplo, que é uma delas, nós vamos percebendo a presença naquela época do nosso querido doutor Bezerra, então vivenciando uma outra condição em que ele chegou a conviver, não plenamente, mas conheceu Jesus. Leon Tolstói se aproxima de Ivone do Amaral Pereira para que ela comece o serviço de psicografia, e ela guardando imensas dificuldades, porque Leon Tolstói é um escritor notabilíssimo da cultura russa, e ela, naturalmente, diz a ele que não poderia psicografar, porque ela não entende nada da psicografia, da linguagem daquela região do planeta. E é quando Leon Tolstói diz a ela que ela está enganada, porque no subconsciente ela traz registros muito especiais daquela região onde ela já teria tido uma experiência de vida anterior. E é assim ela aceita as condições necessárias para psicografar em um dos capítulos mais notáveis desse livro Ressurreição e Vida. Leon Tolstói irá explicar as condições existentes quando Dr. Bezerra de Menezes, então, vivenciando a experiência de Zaqueu, em Jericó, irá encontrar-se com Jesus. Essa passagem da vida de Zaqueu e Jesus nos evangelhos, ela é muito restrita, mas aqui neste livro nós vamos ver com uma belíssima descrição os sentimentos, a região, o significado da cidade de Jericó, como foi a época em que Jesus, 10 dias antes da sua crucificação, passou pela cidade, e como Zaqueu não o conhecia. Os historiadores, eles preveem que foi Mateus quem deu as primeiras notícias a Zaqueu, já que Mateus era publicano, e com o nome de Levi na época, né? E Zaqueu era o chefe dos publicanos. Mas não há referência histórica confirmando isso. Mas o fato descrito por Leon Tolstói é de que Zaqueu já ouvira falar de Jesus, das suas notáveis curas e da sua presença afetiva, luminosa, amistosa, junto de todos os sofredores de qualquer natureza. E Zaqueu, sendo chefe dos publicanos, ele era execrado tanto pelos judeus como tratado com indiferença pelos próprios romanos. Em asta pública, ele ganhou para si a possibilidade de dirigir em Jericó, e Jericó era uma cidade onde acorriam todos os comerciantes, todos os peregrinos, e é uma cidade, até hoje, que guarda uma ambientação ecológica um pouco diferente daquelas terras áridas, porque ali existe água, existem as tâmaras de 3 tipos diferentes, e alimentação, pessoas plantando, e edifícios, palácios em mármore. O próprio Zaqueu residia em uma casa suntuosa, mas ele guardava a experiência muito dolorosa para ele, que era a da solidão. Ele era solitário, mas já era voltado nas suas potencialidades
a ter um olhar de misericórdia para aqueles que tinham uma vivência de necessidade. Por exemplo, Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu. Em hebraico, o bar é filho, né? Então, Bartimeu era cego e vivia na cidade de Jericó mendigando. E ele mendigava na coletoria. Zaqueu se apiedava dele e o ajudava sempre que ele aparecia. Então, nós temos aqui a descrição singular neste livro de como se expressava em seu íntimo a necessidade de conviver com amigos, com a experiência afetiva notória, o que lhe fazia muita falta, apesar de ser casado, de ter filhos, ele se sentia execrado de ambos os lados. Nós vamos encontrar relatos também muito parecidos pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, pelos caminhos de Jesus, por exemplo, onde ele descreve a caminhada primeiro do Bartimeu, porque Jesus vinha se aproximando de Jericó, a caminho de Jerusalém. E Bartimeu, antes que Jesus chegasse à cidade, Bartimeu acorreu até Jesus. E ele pedia que Jesus o socorresse, mas a multidão que vinha junto com Jesus impedia que ele chegasse perto. E ainda não deixavam que ele chegasse. Ele era cego, tateando na multidão, mas Jesus o auxilia. E quando Jesus o chama, aquelas pessoas que estavam impedindo a proximidade de Bartimeu, aí eles abrem caminho. Ele está te chamando, ele está te chamando. E aí Jesus pergunta o que ele deseja e ele diz que eu seja curado. Então Jesus disse para ele, vai, tua fé te salvou. Isso foi um pouco antes de entrar pelos portões da cidade de Jericó na época, no ano 30. Então, o que aconteceu dali por diante? A multidão que seguia Jesus, quando viu que Bartimeu voltou a enxergar, aquela notícia, ela se espalhou rapidamente, entrou pela cidade de Jericó, foi um alvoroço, a população toda começou a esperar por Jesus chegando. E chegou aos ouvidos de Zaqueu. Então, isso está descrito no livro Pelos Caminhos de Jesus. Também pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, essa narrativa continua agora demonstrando que Zaqueu recebeu a notícia e ele já sabedor de que Jesus estava chegando e querendo muito conhecê-lo, chegar-se próximo, ao menos vê-lo. Ele não tinha grandes intenções, mas ele queria pelo menos ver Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha uma postura amistosa, generosa, confortável, e exatamente o que ele sentia na sua condição de solitário homem, servidor dos bens terrenos até então, de conhecer alguém como Jesus. E ele vai junto com a multidão receber Jesus no portal quando Jesus entra. E Amélia Rodrigues, tanto nesse livro Primícias do Reino como Pelos Caminhos de Jesus, relata de uma maneira poética, agradável. Quando ele viu Jesus, ele sentiu uma emoção tão intensa que ele, para si mesmo, ele comentou como é lindo o Rabi, como eles falavam na hora. Mas ele precisava ver, e para ver, ele notou que tinha um sicômoro, um pé de figueira brava, que é pequena, e ele, sendo muito baixinho, diz Amélia Rodrigues que ele também era avantajado de peso, né? Ele precisava subir, ele não conseguia ver através da multidão, ele sobe no sicômoro, ele corre muito, sobe à frente, vai lá na frente da multidão, Jesus vendo, caminhando, e ele fica olhando aquela cena de um ser tranquilo, de um ser que emanava energias vitalizadoras, fazendo com que a multidão se aproximasse, e muitos o louvavam na multidão.
Ele ficou emocionado no sicômoro só de ver a figura especialmente afetiva de Jesus se aproximando com aquele halo espiritual que o fazia diverso de todas as outras pessoas que ali estavam, como se uma luminosidade celeste se aproximasse da cidade de Jericó. E Jesus passando pelo sicômoro, imagine a emoção que ele sentiu. Amélia Rodrigues diz que ele ficou petrificado, parado, quando Jesus parou, olhou para ele no sicômoro e disse: Zaqueu, desça. Ele ficou mudo de emoção. Imaginemos, ele não conhecia Jesus, Jesus não o conhecia. Imaginemos se nós estivéssemos no lugar dele, como nos sentiríamos? Isso se tivéssemos condições de nos colocar exatamente no lugar dele. Ele, muito emocionado, olhando para Jesus, e Jesus ainda complementa: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero ter pouso em tua casa. E aí a Amélia Rodrigues diz que aquilo ficou reverberando no cérebro dele. Jesus ia à casa dele. Ele desceu rapidamente do sicômoro, correu para casa, porque precisava das providências. Sua esposa, quando soube desse acontecimento, chorou junto com ele. Amélia Rodrigues nos diz que eles então começaram a fazer de tudo, porque Jesus estava chegando na tarde, era uma tarde do ano 30, do mês de março, em Jericó. E arrumaram tudo da melhor forma possível, a esposa, os filhos, e ficavam esperando Jesus chegar. Jesus chegou ao entardecer. Ela descreve uma cena belíssima, onde o sol delineia no espaço cores irisadas, de vermelho ao azulado, em uma condição de bem-estar muito agradável, porque a temperatura na cidade de Jericó recebia do Mar da Galileia as fronteiras dos fluxos agradáveis de ar que chegavam, de modo que eles não tinham um calor excessivo. E ali naquela tarde amena e agradável, alguém na multidão exclamou: mas, Rabi, vais entrar na casa de um publicano? E Zaqueu ouviu, Amélia Rodrigues disse, Zaqueu ouviu e se sentiu atacado com aquela colocação: vais entrar na casa de um publicano? E foi aí que ele disse aquelas palavras do Evangelho, quando ele falou para Jesus que ele, se ele tivesse prejudicado alguém, ele daria metade da fortuna dele e dividiria com todos os outros a outra metade. Jesus entra na casa dele para ter o seu pouso ali. É uma descrição que nos enleva, porque a dificuldade que nós sentimos de contextualizar os acontecimentos do Evangelho normalmente é bem especial, é bem grande, né? E lá no livro Ressurreição e Vida, Leon Tolstói vai mais à frente ainda, porque ele nos diz assim, que Jesus teve pouso na casa magnífica, que era uma mansão de Zaqueu. Mas no outro dia ele partiu em direção a Jerusalém. E Zaqueu foi também. É assim que Leon Tolstói descreve. Ele foi também junto com Jesus. Ele conheceu a granja onde Jesus se hospedava antes de chegar em Jerusalém, onde moravam Marta e Maria. E aí ele também descreve, né, com aquelas facilidades que nós vimos, né, que tinha Marta e a Maria, uma se dedicava às coisas de natureza material, providências de bem-estar material, e Maria se dedicava àquelas condições que elevavam a espiritualidade. Leon Tolstói descreve que Marta
era responsável por ter plantado várias figueiras para colherem os figos, porque ela se preocupava com a alimentação, e Maria se preocupava com a plantação de lírios, né? Olhai os lírios do campo. Então, é algo que nós vamos contextualizando aos poucos, e Zaqueu foi junto. Zaqueu viajou também com essa caravana até Jerusalém. E ele esteve também presente até o momento da crucificação. E no livro Ressurreição e Vida é que nós vamos enlevados, admirados, percorrendo a descrição de Leão Tolstói, porque ele vai do ponto de vista de Zaqueu descrevendo as emoções que ele sentiu, as emoções quando viu Jesus inocente ser sacrificado na cruz, o que aconteceu na cidade de Jerusalém com todos aqueles que amavam Jesus assustados, correndo, descreve situações onde muitas pessoas ficaram até doentes, acamadas, porque emocionalmente desequilibradas por presenciarem um ato tão desumano, tão violento. E muitas vezes nós não paramos para pensar detidamente o que teria sido isso. Leão Tolstói descreve com detalhes todas as emoções das pessoas com as quais ele teve acesso, e ele descreve que o Zaqueu ainda não tinha proximidade com os discípulos de Jesus, nem com os apóstolos. Ele estava separado, né? Ele estava tentando chegar mais perto. E depois da ressurreição de Jesus, Leão Tolstói descreve como, na espiritualidade, Zaqueu contou às pessoas como foram as movimentações alegres, esperançosas, porque quando se deu a notícia de que Jesus havia ressuscitado, a esperança começou a brotar continuadamente naqueles que estavam muito sofridos com o que presenciaram. E é assim também que nós vamos ver a descrição, tem a descrição por Leão Tolstói de um menino de 10 anos que junto com a sua mãe presenciou a crucificação de Jesus. É um relato muito notável e que nos leva realmente a perceber melhor o que teria sido esse acontecimento da história do nosso planeta. Entre essa vivência, que nós sabemos pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, ter sido a de Dr. Bezerra, e efetivamente a presença dele no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, muitas outras experiências ocorreram e que nós não teremos tempo de percorrer toda essa caminhada, mas vamos notar que no Brasil, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando os preparativos para que nas terras do Cruzeiro se estabelecessem aqueles que viriam trazer a mensagem de Jesus, ele foi convidado por Ismael para aqui trazer a sua contribuição. Então, conforme está registrado nesse livro, descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. São palavras de Ismael, registradas lá neste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação de seu espírito, a fim de que seja possível criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e regeneração.
Ismael convidando, então, esse espírito, que já havia, então, reencarnado várias vezes. Nós temos obras espíritas demonstrando como teriam sido outras experiências, mas essa, pela qual nós guardamos um carinho muito especial, porque a gratidão que nos faz lembrar de Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o seu nome original, né? No próximo dia 29 de agosto, agora, fará 190 anos da sua encarnação aqui no Brasil, lá em Riacho do Sangue, no Ceará, hoje chama-se Jaguaretama, né? Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831. Então, quase lá no início do século XIX. Allan Kardec já estava trabalhando. A trajetória dele se deu de uma maneira muito marcante, e quem faz a historicidade do seu caminho lembra que ele teve uma infância até os 7 anos muito feliz, porque o seu pai era tenente-coronel da Guarda Nacional, tinha uma fazenda, o seu avô, né, tinha a Fazenda Santa Bárbara, o seu avô tinha uma fazenda próxima, e ele, até os 7 anos, estudou ali. Depois, devido a perseguições políticas da família, a família se mudou para o Rio Grande do Norte, onde ele começou a estudar latim, né? Naquele tempo se estudava latim. Ficaram lá 4 anos, depois eles se mudaram para Fortaleza, onde efetivamente Adolfo Bezerra de Menezes veio a estudar, acabar a sua formação. Seus irmãos eram todos ligados à área do direito, e vejamos a disposição desse espírito, que com a orientação familiar já o direcionando para essa área, ele mesmo se posicionou dizendo que ele queria ser médico. E a família ainda tentou demovê-lo dessa escolha. E tem uma orientação que ficou muito conhecida, né? Do pai dele, dos irmãos também, que já eram advogados, né? Dizendo para ele, puxa, mas a carreira de médico é muito difícil, né? Se o paciente sara, foi Deus que curou. Se o paciente falece, o culpado é o médico. Então, mas assim mesmo ele não desistiu. E a família, então, envidou esforços para colocá-lo em um navio, e ele veio para o Rio de Janeiro em 1851, e se maravilhou chegando na Baía de Guanabara e olhando a cidade com aquela imensidade, né? Ele até disse uma poesia do Gonçalves Dias, uma poesia belíssima, mas muito comprida, que ele sabia decorado. Ele foi para a proa do navio e falou a poesia enquanto chegava. E veio para a cidade, foi residir na Rua de Mata Cavalos, que é a Rua do Riachuelo hoje, né? Mata Cavalos, porque os cavalos, era cheio de buracos, os cavalos caíam, quebravam às vezes a perna e tinha que sacrificar. E é a rua que nós conhecemos hoje como a Rua do Riachuelo. Ele ficou numa pensão ali. E no dia seguinte, em março, no início do mês de março, ele já foi se matricular na Faculdade de Medicina, em 1851. Em 1856, ele se formou efetivamente, então. E com 27 anos, ele se casou pela primeira vez. Então, teve 2 filhos, o Adolfo e o Antônio. 3 anos depois, a primeira esposa dele faleceu. A meia-irmã da esposa dele começou a tomar conta, né, do Adolfo e do Antônio. E aí, eles se apaixonaram, se casaram. Ele se casou com a meia-irmã da sua primeira esposa. Oficialmente, ela teve 7 filhos, porque é o que está no inventário dele, né? Mas ele teve mais filhos com a segunda esposa, só que eles faleceram, então não constava do inventário. E doutor Bezerra vai, assim, tendo paulatinamente uma vida atribulada, onde ele foi médico, onde ele foi militar, onde ele abraçou a carreira política, dirigiu a cidade do Rio de Janeiro por 20 anos como vereador, e também como
participante de várias organizações, foi empresário, dirigiu um carril que ligava a cidade do Rio de Janeiro com Campos, tinha 2.000 cavalos, dá para imaginar isso? Tinha 600 funcionários para fazer a ligação entre a cidade do Rio e a cidade de Campos. Isso é um só dos exemplos, porque ele dirigiu outras organizações. É uma vida intensa que ele leva até o momento em que ele, de Carlos Travassos, irá ganhar o Livro dos Espíritos, né? Ganhou o Livro dos Espíritos. Ele tinha 2 consultórios, um numa região pobre da cidade, outro numa região mais abastada, e ele, lendo o Livro dos Espíritos, vai tomando conhecimento. Ele já tinha se declarado católico antes de conhecer o Livro dos Espíritos, e resumindo, porque nós não temos muito tempo aqui para delinear detalhes, né? Ele vai aos poucos tomando contato com os fatos mediúnicos, e um dos fatos que chama muita atenção dele é que durante 5 anos ele começou a sofrer do estômago, dispepsia, não conseguia se alimentar direito, o sistema digestivo não aceitava a alimentação, e ele gostava tanto de queijos, de doces, né? E isso está relatado no livro Dr. Bezerra de Menezes, Na Intimidade, do Jorge Damas, né? E ali ele começou a ter realmente problemas e, por mais que se tratasse, ele sendo médico mesmo, não conseguia uma resolução. Aí disseram a ele, você não procura um médium? Tem um médium que receita, as receitas vêm de um espírito que também é médico. Aí disseram a ele o nome do espírito, e ele ficou muito curioso, porque o espírito tinha sido professor dele na faculdade. E aí ele vai procurar o médium. Aí, e o médium lhe dá não somente a medicação, mas descreve tudo o que ele sente, sem que ele lhe diga nada, só disse Adolfo e a data do nascimento, mais nada. E ele se cura. E a esposa dele, a segunda esposa, estava com um problema de saúde e parecia ser tuberculose. Aí ele levou também a segunda esposa dele a esse médium, e não era tuberculose, era uma outra enfermidade ligada ao aparelho ginecológico. Ela se curou e teve vários filhos, né? De acordo com o testamento, foram 7, mas, na verdade, outros que faleceram e por isso não constavam ali, de acordo com as pesquisas de alguns historiadores. Então, queridos, nós estamos aqui vencendo um tempo, né? Um tempo precioso. Esse médium que ele procurou chamava-se João Gonçalves do Nascimento. Onde está esse relato? Está na Revista Reformador, de 1º de agosto de 1892. Está lá relatado, com detalhes, essa movimentação de cura que aconteceu com ele e com a sua segunda esposa, né? Ele, no livro 13º Apóstolo, né, o Jorge Damas Martins nos conta com detalhes todos os acontecimentos da vida de Dr. Bezerra de Menezes. E onde é que está escrito que ele teria sido o substituto de Judas, né? Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 26, assim descrito. Então deitaram sortes a respeito deles, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado entre os 11 apóstolos. Ele ficou sendo o 12º apóstolo, então, conforme registrado lá em Atos dos Apóstolos. Dr. Bezerra se desenvolveu tanto nas questões espirituais. O seu filho Antônio, do primeiro casamento, entrou também para a Faculdade de Medicina, começou a estudar, mas eis que, de repente, ele começou a ter alguns surtos de mau entendimento, de raciocínios que não eram salutares, e Dr. Bezerra começou a achar aquilo muito estranho, levou a amigos psiquiatras. Ele foi diagnosticado, então, na época, com a palavra loucura, que hoje nós nem usamos mais, né?
e recomendaram a ele que ele internasse o filho. E ele disse que ele não iria internar o filho. Seria preferível a morte. E aí disseram a ele, então, leve o seu filho para os espíritas. E aí ele foi, então, procurar as reuniões mediúnicas para verificar o que acontecia, porque o seu filho Antônio, ele tinha momentos de lucidez em que estava muito bem, saudável, e depois ele vinha para uma movimentação, uma condição de que não usava bem o raciocínio. Então, ele achou que não poderia ser um problema estabelecido no cérebro definitivamente, porque ora estava bem, ora não estava. E aí ele procura esse recurso. E devido à experiência dele nessa área de pesquisa, junto à mediunidade, para o tratamento desse filho, é que ele veio a escrever o livro Loucura sob um Novo Prisma, que é um livro notavelmente de orientação para as condições que o filho dele vivia. Esse filho veio a falecer mais tarde, porque era uma pessoa que tinha uma compleição física delicada. E aí se desdobra, a partir de 1882, Dr. Bezerra de Menezes se desdobrou a favor da doutrina espírita. Por 2 vezes dirigiu a Federação Espírita Brasileira, a última vez por 5 anos, até o ano de 1900, quando ele foi, então, acometido da desencarnação, no dia 11 de abril. Ele desencarnou no ano de 1900. Sua segunda esposa ainda sobreviveu a ele 9 anos. O seu último filho sobreviveu a ele até 1961, conforme os relatos que nós lemos aqui nos diversos livros estudados. Mas ele não se desprendeu dos acontecimentos do nosso querido globo terrestre, ele continuou trabalhando e recebeu a incumbência da mãe de Jesus, Maria de Nazaré, por mais 50 anos, e ainda permanece junto de nós, porque pela psicografia de Divaldo Franco, ele se pronunciou para essa época que nós estamos vivendo, relatando a possibilidade de enfrentarmos essa pandemia numa condição de equilíbrio, procurando respeitar as diretrizes legais e também nos harmonizando quanto ao fenômeno físico do desligamento do corpo, como sendo um processo natural, para amadurecer em nós essa possibilidade de compreensão que a morte não é o fim, e a morte, realmente, ela é um fenômeno natural. Nós continuaremos existindo, apenas nos desligaremos das vestes físicas, da máscara de carne, e vamos nos endereçar a um outro tipo de vivência. Não estaremos afastados daqueles que amamos. E as nossas emoções, os nossos sentimentos irão até aumentar, dependendo das condições em que nos desliguemos do corpo. Leon Denis tomou conhecimento da desencarnação do nosso querido Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E Leon Denis, quando soube, disse o seguinte: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. E é assim, queridos amigos, que emocionados ficamos ao saber que somos envolvidos efetivamente pelas energias vivas do nosso Pai Criador, que nos endereça a presença na Terra de espíritos de escola, de cultura máxima, de espíritos que já evoluíram, que já detêm o poder de grandes transformações, como foi Adolfo Bezerra de Menezes, que não somente configurou a importante tarefa de definir os caminhos da Federação Espírita Brasileira, o próprio fundador da revista O Reformador o convidava, convivia com ele
a fim de que essas diretrizes existissem. Hoje nós temos a federação organizada com uma bela construção em Brasília, temos todos os estados se organizando para que a doutrina espírita venha fazer parte do esclarecimento e do aprofundamento educacional que todos nós necessitamos para continuar a nossa caminhada de progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe e que a movimentação e o exercício da gratidão em nossas vidas possa, neste momento, ser levada em uma corrente de todos nós até o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, com um depósito da nossa gratidão, do nosso carinho, do nosso amor por pela herança moral que ele nos ofertou. Sim, é muita gratidão, doutor Bezerra. E muito, muito obrigada, Márcia, pelo valioso, pelo precioso estudo, pelas valiosas histórias, por sua disponibilidade carinhosa, atendendo ao nosso convite e brindando-nos com a sua exposição. Muito obrigada, Márcia. Agradecemos a atenção de todos e convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, para o estudo do Livro dos Espíritos. O tema será Simpatia e Antipatia Terrena. As perguntas 386 a 391. E a expositora, Regina Meirelles. E com a nossa prece final, encerraremos a nossa reunião. Boa noite a todos e vamos à nossa prece. Senhor Jesus, unimos os nossos pensamentos e os nossos corações para agradecermos, Senhor. Agradecemos a Ti pelo envio do Consolador. Agradecemos, Senhor, a Kardec, que junto com os Espíritos nos trouxe essa doutrina espírita, o Consolador prometido. Agradecemos a esse grande Dr. Bezerra de Menezes. E agradecidos com os nossos corações cheios de gratidão, em Teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Teresa, de Antônio de Aquino, dos benfeitores e, sobretudo, em nome do nosso Pai de infinita bondade, que encerramos mais uma noite valiosa de estudo. Graças a Deus.